simples não faz pérola. Essa é uma frase de Rubem Alves que eu gosto muito. Ela é muito profunda para mim, porque ela traz a ideia de que uma pérola ela nasce de um desconforto, de um incômodo, de algo que de alguma forma fere. Entra um grão de areia na ostra, aquilo incomoda, machuca, e aos poucos a ostra vai envolvendo aquilo, vai elaborando até transformar em uma pérola. E metaforicamente, as dores que a gente vive são semelhantes. É como se a gente passasse por esse mesmo processo. Eu não planejei começar esse projeto, mas às vezes é a dor que a gente vivencia que inaugura alguns caminhos. E a dona Lady Spotinha para os mais íntimos, a minha cachorrinha, ela foi e continua sendo uma presença muito marcante na minha vida. E o que eu vivenciei com ela me atravessou de uma maneira e de um jeito que simplesmente não dá para deixar passar batido. E que não dá só para explicar através das palavras. É justamente por conta disso que eu vim aqui. Por ela e para ela. Porque a perda de um animal ainda é tratada em nossa sociedade como algo menor, é menosprezada. Muitas vezes a gente ouve a expressão, mas é só um cachorro, é só um bicho, você vai lá e troca. Só que não é bem assim, né? Quem tem pet sabe muito bem disso. A relação com o animal é vínculo, é amor, é história compartilhada. E justamente tentando elaborar essa experiência, que eu lembrei de uma ideia central na psicologia analítica e é central principalmente para mim, que é a ideia de telos. Telos é uma palavra de origem grega e que significa direção, finalidade, propósito. E na psicologia analítica, ela trabalha a ideia de que tudo aquilo que nos acontece não é por acaso, não é algo causal. Sempre aponta um para quê, para uma finalidade. E foi dessa forma que eu encontrei a maneira de elaborar a dor da perda da minha pequena. Entender que nessa experiência pode haver um sentido maior, um desdobramento possível. Já faz algum tempo que eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Café com Prosa Junguiana. Ele nasceu em 2023 com a proposta de pegar causos do cotidiano, do dia a dia e fazer uma interface com a psicologia analítica. Porque eu entendo que a vida dialoga com a gente o tempo todo. Só que a vida, ela utiliza uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica. E a gente precisa desenvolver esse olhar simbólico para poder dialogar com a vida. E esse quadro vem justamente facilitar esse exercício. Então, são causos, né, que eu ia vivenciando aí ao longo dos anos e que eu ia trazendo justamente fazendo essa interface com a psicologia analítica. Só que até então, cada episódio trazia um causo diferente, uma experiência e uma reflexão a partir dela. Mas nessa nova temporada, em vez de ser um causo só por episódio, a gente vai permanecer no mesmo causo a temporada inteira. E ao longo, né, dos episódios, a gente vai aprofundando essa experiência camada por camada.
E essa temporada, ela não podia receber outro nome senão Ostra Feliz Não Faz Pérola. Porque essa é a experiência que vai atravessar, essa é a experiência que vai sustentar essa travessia. E essa travessia tem nome, ela se chama Lady Spot. Como psicóloga clínica, com mais de 22 anos de formada e analista junguiana de data, a minha escuta, ela não fica só na dor, seja na clínica, seja na minha vida pessoal, a minha escuta, ela sempre busca sentido. E é dessa forma, então, que surge a temporada 4 do Café com Prosa Junguiana, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Como é que vai funcionar? Aqui no YouTube, os episódios eles vão ser completos e no Instagram e no TikTok vão ser apenas recortes. Então, se você já viveu algo semelhante, talvez esse espaço seja para você. E se você não viveu, talvez você possa encontrar algo seu por aqui também. Então, a gente se vê no próximo café. Até lá!